Então, boa noite a todos e a todas. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva os nossos corações nesse finalzinho de tarde de sábado. Hoje, o nosso convite ao Evangelho vai nos levar até o capítulo 2, onde Kardec analisa uma das frases mais enigmáticas e profundas ditas pelo nosso Mestre Jesus. Então vamos nos transportar mentalmente para essa cena ocorrida na Judéia há mais de 2000 anos. Jesus está preso, flagelado, prestes a ser condenado à crucificação. E ele está diante de Pôncio Pilatos, que era o representante do maior império da época, que era o Império Romano. E Pilatos, intrigado com aquele homem simples, mas que arrastava multidões e que era acusado pelos sacerdotes de querer se fazer rei dos judeus. Pilatos olha para o mestre e pergunta: "Tu és rei?" E Jesus responde de uma forma que o deixa desconcertado: "Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui." Então, agora, nesse finalzinho de tarde, nós vamos refletir sobre o que realmente significa essa realeza de Jesus. Que rei é esse? Que não tem coroa de ouro, cravejada de pedras preciosas, que não tem exército, que não tem uma extensão territorial sob seu domínio, que não cobra impostos. Um rei cujo trono foi uma cruz de madeira. Que rei é esse? Que realeza é essa? E para compreendermos essa grandeza de Jesus, a doutrina espírita nos convida a fazer um contraste com aquilo que o mundo terreno chama de realeza ou de poder. Quando a gente pensa em um rei, em um monarca, ou em uma pessoa que tem uma realeza, logo na cabeça da gente vem a definição de alguém poderoso, alguém que tem títulos de nobreza, alguém que tem muita riqueza material, alguém que tem autoridade sobre uma nação, sobre um povo, sobre um território, que tem exércitos. Então, para nós compreendermos a grandeza de Jesus, da realeza de Jesus, então a doutrina nos convida a fazer esse contraste, essa comparação do que o mundo chama, então, de realeza ou de poder. E aí, quando a gente pensa nisso, na nossa cabeça, o que define um rei ou alguém poderoso são os seus títulos de nobreza, suas riquezas, o seu domínio político sobre um povo, sobre uma nação, o domínio sobre exércitos, o orgulho, o status que traz essa posição. Mas aí a gente avança um pouquinho mais e pensa: e quando a morte bate a porta dessa pessoa poderosa, desse rei, e ocorre o desencarne dele, e ele deixa a vida terrena? Como que fica essa realeza? Porque a morte, ela é uma niveladora das ilusões humanas. Então, quando o monarca terreno desencarna, ele vai deixar tudo para trás. Coroa, bens materiais, trono. Uma vez eu assisti uma palestra do Haroldo,
e ele fez uma colocação um pouco brincalhona, mas eu achei bem interessante. Ele perguntou se a gente alguma vez tinha visto atrás de um rabecão, aquele carro que carrega o caixão, né, quando vai ser enterrado a pessoa, se alguém tinha visto algum caminhão de mudança indo atrás. Porque não vai. A gente deixa tudo que nos é emprestado para ser usufruído aqui. A gente não leva. Isso acontece também com quem tem títulos de nobreza, com quem tem riquezas, com quem tem um reinado, tem uma realeza, né? E se essa pessoa for um rei tirano, for um rei despótico, né, egoísta, ele vai despertar na espiritualidade como um espírito endividado e sofredor, como qualquer espírito que tenha passado por essa vida e tenha se apegado a bens materiais, à vida material que experienciou aqui. Vai chegar do outro lado como um sofredor, como um espírito confuso, endividado, como todo mundo, tenha sido rei, tenha tido realeza ou não. Então, essa realeza humana, ela é temporária, ela é emprestada. E a espiritualidade nos alerta. Muitas vezes é uma prova muito perigosa para a alma, porque todo esse poder corrompe. É tentador, você tem acesso a muitas tentações. Então, o risco de você falir numa prova dessa é muito grande. E Jesus sabia disso. Então, quando ele recusa o título de rei terreno, ele não está abrindo mão desse poder que a gente conhece, mas ele está demonstrando que o poder da matéria é uma ilusão. Ele não veio para governar territórios aqui na Terra, para mandar exércitos, encomendar exércitos, né? Mas ele veio para governar almas. A realeza de Jesus não se apoia na força física, mas se apoia na força moral, no amor. Se o reino de Jesus não é deste mundo, onde que está esse reino? Em que consiste esse reino? Em que consiste a realeza de Jesus, se não é um reino que a gente consegue enxergar, que não tem exército, que não tem trono, que não tem coroa? Que reino é esse? Então, que realeza é essa? E aí Kardec vem no nosso socorro, nos itens 3 e 4 do capítulo 2, ele esclarece que a realeza de Jesus é a realeza do Espírito. Jesus, ele é o governador espiritual do nosso planeta. Então, ele coordenou a formação do nosso planeta desde o início e acompanha a evolução da humanidade desde os primeiros passos. Eu tentei fazer uma imagem aí com a inteligência artificial, né, para representar Jesus como nosso governador. Só que essa governança de Jesus não se impõe pelo medo ou pela força. Se impõe pela moral e pelo amor. Essa realeza, ela se consolida através de três bases fundamentais. A superioridade moral absoluta, a imortalidade da alma e o trono do amor. O que quer dizer cada uma dessas bases? A superioridade moral absoluta, que era o que Jesus tinha e tem, né? Ele é o espírito mais puro que já pisou na terra. Suas leis são leis de amor, de caridade,
de humildade, de perdão. Ele governa pelo exemplo e não por decreto. Uma grande diferença. A outra base é a imortalidade da alma. Quer dizer o quê? Quando Jesus diz que o seu reino não é deste mundo, ele está tirando o foco dessa vida terrena que nós temos e nos apontando à eternidade. Nos apontando o mundo espiritual, nos apontando a vida futura. Ele nos mostra que as dores, que as aflições, as dificuldades, as injustiças são episódios passageiros, curtos, que a gente passa na nossa jornada aqui na Terra, mas que a nossa jornada espiritual, ela é eterna. Nós somos espíritos imortais. Então, isso é um piscar de olho na imortalidade, na eternidade. E nos mostra que o prêmio, a recompensa por seguirmos as leis morais, por exercitarmos o amor, não está aqui. Está no reino de Jesus, que é na espiritualidade, que é na vida futura. O trono do coração. O palácio de Jesus não é um palácio de pedra, de alvenaria, de madeira, né? O trono que Jesus quer reinar é o do coração humano. Ele reina, ele exerce esse reinado quando nós perdoamos o nosso ofensor, quando nós praticamos a caridade, quando nós somos benevolentes, indulgentes, quando nós nos esforçamos para estar melhorando a cada dia. É dessa forma que Jesus exerce esse trono, essa governança de amor. Então, diante dessa verdade, nos cabe uma pergunta bem sincera. A gente deve se fazer. A quem nós estamos servindo? Quem é o rei da nossa vida atual? Se nós passamos os nossos dias aí angustiados, ansiosos por acumular riquezas, né? Se guardamos mágoas porque o nosso orgulho foi ferido, damos respostas, né? Se queremos aplausos, reconhecimentos do mundo terreno a qualquer custo, nós estamos servindo ao Rei, Mestre Jesus? Nós estamos servindo ao trono de Jesus? Logicamente que não, né? Nós estamos servindo aos reis deste mundo. Estamos nos deixando escravizar pelas ilusões que a matéria, que a vida material causa em nós. Ai, mas daí vocês podem me perguntar assim, então a gente tem que abandonar tudo, né? Não temos que trabalhar, não temos que ter uma casa, não temos que ter um carro, não temos que ter uma vida confortável. Não é isso. Não é isso que Jesus nos diz, né? Jesus não nos aconselha a fazer isso. O Espiritismo, ele nos ensina que a Terra é a nossa escola, que devemos aqui trabalhar, progredir para cumprir os nossos deveres. Nós frequentamos a casa espírita ou qualquer casa religiosa, mas especificamente frequentamos a casa espírita, estudamos o Evangelho, estamos nesse momento ouvindo o chamado de Jesus para mudarmos a nossa nacionalidade espiritual. Então, ser um súdito de Jesus é adotar o seu código de leis, o seu código de moral. No nosso dia a dia, em todo o nosso convívio, com quem cruza o nosso caminho.
Então, nós devemos sim trabalhar, não é errado a gente adquirir coisas que nos dê conforto material. Para isso que nós estamos aqui. É o momento em que a gente interage com as outras pessoas, que a gente se reajusta, que a gente aprende a amar como Jesus nos ensinou, nos exemplificou. O que não pode acontecer é da gente focar só nisso, de ser o nosso único objetivo, de ter o apego aos bens materiais. A nossa mente e o nosso coração devem estar ancorados na vida futura, na vida eterna. Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos a esse mundo. Nós somos espíritos imortais. Então, nós estamos aqui, mas nós viemos do mundo espiritual. E devemos saber que os bens materiais da terra para nós bens de usufruto. É emprestado, não é nosso. Tanto é que a gente vai embora e eles vão continuar aqui, para que outros possam vir e usufruir desses bens. Quando Pilatos julgou e condenou Jesus, ele achou que estava julgando uma pessoa comum, um réu indefeso. A história romana achou que a crucificação seria a crucificação de um rebelde, seria o fim de um rebelde. Foi um engano. O Império Romano acabou, ruiu, decaiu. Os imperadores viraram o quê? Estátuas. E nem estátuas inteiras aí, porque se a gente for em museus, a gente vê as estátuas até quebradas, faltando pedaço desses imperadores. As leis desses imperadores mudaram. Tudo foi passageiro. Todo esse império acabou, não existe mais. Dele a gente só tem as histórias. Mas aquele carpinteiro simples de Nazaré continuou bem vivo. Foram mais de 20 séculos, né? E ele continuou vivo, governando aí bilhões de almas e de corações ao longo de todos esses séculos, né? Então, a realeza de Jesus, ela é invencível, porque ela é baseada na força do amor, que é a força que sustenta o universo. Então, que hoje, ao sairmos dessa nossa reunião, possamos levar com nós uma certeza consoladora, de que não importa o tamanho da tempestade, da dificuldade pela qual a gente passa, da nossa dor, da nossa aflição, seja financeira, seja um luto, seja uma doença, não importa. Nós temos que ter a certeza de que nós temos um rei que cuida de nós. E que o palácio desse rei tem muitas moradas. E que nessas moradas tem um lugar para cada um de nós. Temos que sair com essa certeza consoladora de que Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo e nos governa com com todo o seu amor, com toda a sua misericórdia, com toda a sua sabedoria. Então, que sejamos fiéis a esse rei, o rei da paz, o rei do amor, que os seus ensinamentos, as suas lições, guiem os nossos pensamentos, guiem as nossas palavras e guiem as nossas ações. Muita paz a todos. Então vamos
envolvidos ainda nas vibrações dessa lição tão valiosa de hoje, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, à espiritualidade amiga, ao governador espiritual do nosso planeta, com o coração bem tranquilo e cheio de gratidão. Vamos agradecer pelas reflexões de hoje, pela lição que Jesus nos deu hoje. Vamos agradecer a Jesus por ter nos lembrado, através da conversa com Pilatos, que o reino de amor dele não é deste mundo, mas é um reino que reside dentro de cada um de nós, né? Obrigada, Mestre, por nos mostrar que a verdadeira realeza não está nos títulos, não está na riqueza, não está no poder, mas está na autoridade moral de quem exerce o amor no seu dia a dia, de quem serve, de quem perdoa sem pedir nada em troca. Pedimos que as sementes de luz que foram lançadas hoje através dessa lição em nossas mentes, em nossos corações, possam germinar, crescer e se transformar em ações de caridade e de amor ao próximo. Que a tua luz, o teu amor, envolva cada um de nós aqui presente, aqueles que não puderam estar, que envolva os nossos lares, as nossas famílias, os nossos entes queridos, tanto encarnados quanto os desencarnados, os nossos ambientes de trabalho. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja.